Charles Start apresenta neste livro cerca de 50 anos de pesquisas científicas comprovando que o ser humano é dotado de impulsos e aptidões espirituais. Suas experiências indicam a existência de forças invisíveis, como a telepatia, a clarividência, a precognição, a psicocinese, a cura paranormal e outros fenômenos que nos ligam inextricavelmente ao mundo espiritual. O livro faz uma esmerada defesa da união entre a ciência e a espiritualidade à luz dessas novas evidências e explica por que uma concepção verdadeiramente racional deve ser adotada em relação à realidade do mundo espiritual. Charles Start, PhD, é conhecido internacionalmente por seu trabalho psicológico sobre a natureza da consciência, em particular sobre os estados alterados de consciência e por suas pesquisas sobre parapsicologia científica. Ele é um dos fundadores do campo da psicologia transpessoal. Mora na área da Baía de São Francisco, na Califórnia. A ciência parece nos dizer que somos o resultado aleatório de forças biológicas e químicas cegas, que a vida não tem nenhum sentido e a morte representa o fim de tudo. A verdade é que fenômenos nos ligam ao mundo espiritual e, embora muitos céticos e cientistas neguem a existência desses fenômenos espirituais, as experiências de milhões de pessoas indicam que eles realmente acontecem. Apenas para despertar sua curiosidade sobre esta vasta obra, apresento duas dessas experiências consideradas místicas que constam no livro. Espero que você mantenha sua mente aberta e aprecie a impressionante beleza desses relatos. Em 1872, Richard Buck, médico e psiquiatra canadense, passou pela experiência extraordinária que apresentarei a seguir. Buck criou a expressão consciência cósmica para descrever o que lhe aconteceu. Tendo em vista que ele via a si próprio como um homem de ciência, dedicado à factualidade e à exatidão, escreveu sobre essa experiência na terceira pessoa, tentando ser o mais objetivo possível. Este é o relato de sua experiência. A primavera mal havia começado quando ele completou 36 anos. Ele e 2 amigos tinham passado a noite lendo. Separaram-se à meia-noite e ele fez um longo percurso de fiacre. Estavam em uma cidade inglesa. Sua mente, profundamente influenciada pelas ideias, imagens e emoções evocadas pelas leituras e conversas da noite, estava calma e serena. Ele estava muito tranquilo, quase desligado do mundo. De repente, de modo totalmente imprevisto, ele foi envolvido por uma nuvem flamejante, por assim dizer. Num primeiro momento, pensou que aquilo poderia ser um incêndio, uma súbita explosão na grande cidade. Depois, percebeu que a luz vinha do seu próprio interior. Na sequência imediata, foi tomado por uma fortíssima sensação de regozijo e bem-estar, acompanhada ou imediatamente seguida por uma iluminação intelectual impossível de descrever. Sentiu reluzir em seu cérebro um clarão fugaz do esplendor bramânico, que desde então passou a iluminar sua vida. Uma gota de êxtase bramânico respingou em seu coração e ali deixou para sempre um vestígio de encantamento e júbilo. Em meio a outras coisas que lhe pareceram inacreditáveis, ele viu e soube que o cosmo não é matéria morta, mas sim uma presença viva, que a alma humana é imortal, que o universo foi criado e ordenado de tal modo que, sem nenhuma dúvida, todas as coisas atuam conjuntamente para o bem comum,
que o princípio fundador do mundo é aquilo que chamamos de amor e que, em longo prazo, a felicidade de todos os seres é uma certeza absoluta. Ele afirma que, nos poucos segundos em que esteve envolvido por aquela luz, aprendeu mais do que já o fizera em meses ou anos de estudos, e que desse aprendizado fizeram parte muitas coisas que jamais lhe poderiam ter sido transmitidas por simples estudos. A iluminação durou poucos segundos, mas seus efeitos mostraram-se indeléveis. Ele nunca conseguiu se esquecer do que viu e aprendeu naquela ocasião, e jamais duvidou ou poderia duvidar da verdade do que foi então apresentado à sua mente. Vamos avançar mais de um século e examinar uma experiência pela qual passou meu amigo e colega Alan Smith e que mudou sua vida. Em 1976, Alan era um jovem médico anestesiologista dedicado à pesquisa. Tinha uma excelente posição em uma universidade, já havia recebido um prêmio nacional por suas pesquisas e tinha uma brilhante carreira pela frente. Ateu, ele não tinha nenhum interesse por assuntos religiosos ou espirituais e certamente nunca tinha ouvido falar de Richard Buck ou da consciência cósmica. Ainda assim, vejam a seguir o que foi que lhe aconteceu espontaneamente. Meu contato com a consciência cósmica, mais tarde ele aprendeu o nome dessa experiência, aconteceu inesperadamente, num fim de tarde em que, sozinho, eu observava um pôr do sol particularmente bonito. Estava sentado numa espreguiçadeira ao lado de uma parede de vidro que dava para o noroeste. O sol estava acima do horizonte, parcialmente encoberto por nuvens dispersas, de modo que seu brilho não agredia os olhos. Na noite anterior, talvez eu tenha tomado vinho no jantar. Não me lembro da quantidade, mas geralmente eu não ia além de 2 taças. Portanto, meu corpo estava livre de efeitos tóxicos residuais. A experiência da consciência cósmica começou com um leve formigamento na região perineal. A sensação era incomum, mas não especialmente agradável ou desagradável. Depois de alguns minutos, parei de sentir o formigamento ou me esqueci dele. Foi quando notei um aumento gradual do nível de luz na sala e no espaço exterior. A luz que incidia sobre mim parecia chegar de todos os lados, não apenas do sol poente. Na verdade, a própria luminosidade do sol não era forte. A luz impregnava o ar de uma qualidade brilhante e espessa que embotava ligeiramente a percepção em vez de aguçá-la. Junto com a luz, ocorreu uma mudança no meu estado de espírito. Comecei a me sentir muito bem, depois melhor ainda, e por fim fiquei eufórico. Enquanto isso acontecia, a passagem do tempo parecia ficar cada vez mais lenta. A luminosidade, a elevação de espírito e o lento fluir do tempo pareciam caminhar juntos. É difícil avaliar o período de tempo em que essas mudanças ocorreram, uma vez que minha própria percepção do tempo tinha sido afetada. Contudo, havia uma sensação de mudança contínua, não de saltos isolados que me levassem a novos estados. Por fim, a sensação da passagem do tempo cessou por completo. É difícil descrever essa sensação, mas talvez fosse melhor dizer que o tempo e a sensação do tempo haviam deixado de existir. Só existia o momento presente. Minha euforia transformou-se num êxtase cuja intensidade eu jamais imaginara ser possível. A luz branca ao meu redor misturava-se com a luz avermelhada do pôr do sol, e desta mistura resultava um campo de luz intenso e indiferenciado
que incidia sobre todas as coisas. A percepção de outras coisas foi desaparecendo aos poucos. Mais uma vez, as mudanças pareciam contínuas, e então eu me juntei à luz, e tudo, inclusive eu, tornou-se um todo unificado. Não havia separação entre mim e o resto do universo. Na verdade, dizer que havia um universo, um eu ou qualquer coisa seria enganoso. Seria igualmente correto dizer que não havia nada e que havia tudo. Dizer que o sujeito se fundira com o objeto talvez fosse uma descrição quase perfeita da entrada na consciência cósmica, mas durante ela não havia nenhum sujeito nem objeto. Todas as palavras, todo o pensamento discursivo tinham deixado de existir e não havia nenhuma percepção de um observador que pudesse comentar ou qualificar o que estava acontecendo. Na verdade, não acontecia ali nenhum fato independente, mas apenas um estado de ser unitário e atemporal. É impossível descrever a consciência cósmica, em parte porque a descrição implica o uso de palavras, e o estado em que a pessoa se encontra prescinde de uso de palavras. Esta minha tentativa de descrição originou-se de minhas reflexões sobre a consciência cósmica logo depois que saí dela e ainda conservava certo sabor do acontecido. Talvez o aspecto mais significativo da consciência cósmica seja a consciência absoluta que ela implica. Essa consciência é uma compreensão profunda que ocorre sem a mediação das palavras. Eu estava convencido de que o universo era um todo e que era fundamentalmente bom e amoroso. A natureza e o fundamento benigno do ser aos quais eu estivera unido eram Deus. O contato com a consciência cósmica mostrou-me para sempre qual é a verdadeira natureza do universo. Contudo, não respondeu a muitas das perguntas que, com toda a razão, nos parecem tão importantes em nosso estado de consciência normal. Da perspectiva da consciência cósmica, questões como qual é a finalidade da vida ou existe vida após a morte não são respondidas porque não são relevantes. Em outras palavras, durante a consciência cósmica, as questões ontológicas são plenamente respondidas pelo estado de ser daqueles que a vivenciam, e as questões que demandam respostas verbais não são pertinentes. Por fim, a consciência cósmica desvaneceu-se. A noção de tempo mudou, a luminosidade e a elevação espiritual foram-se embora. Quando consegui pensar novamente, o sol já havia se posto e avaliei que a experiência talvez tivesse durado cerca de 20 minutos. Na sequência imediata de minha volta à consciência normal, chorei incontrolavelmente por mais ou menos meia hora. Chorei de alegria e de tristeza, pois sabia que minha vida jamais voltaria a ser a mesma. A consciência cósmica teve um enorme impacto na minha vida. Eu havia ganhado um prêmio nacional por meu trabalho de pesquisa e tinha uma bolsa pelos próximos 5 anos, mas todo e qualquer interesse em tornar-me acadêmico evaporou-se. Minha pesquisa parecia mais um enigma interessante do que uma obra de grande importância para o mundo. Abandonei a segurança de uma carreira universitária e passei a viver do meu trabalho em tempo parcial como médico sem vínculo empregatício. Eu precisava de tempo para explorar minha espiritualidade e integrar a experiência da consciência cósmica na minha vida. Essas explorações incluíam teologia, psicologia, misticismo, religiões orientais, parapsicologia
estudos da consciência e saúde holística. Por fim, fiz um mestrado em estudos da consciência e outro em teologia. Desde a experiência da consciência cósmica, deixei de ter uma carreira no sentido corrente do termo. A consciência cósmica não me transformou instantaneamente em um santo ou em um ser iluminado. Às vezes, ainda perco as estribeiras, fico cheio de preocupações, julgo as pessoas e preciso que me afaguem o ego. Contudo, a consciência cósmica deixou-me um legado de mudanças pessoais permanentes. Meu nível geral de ansiedade diminuiu muito e continua baixo até hoje. Em termos gerais, não vejo a vida como um sacrifício cotidiano. Acho muito melhor desfrutar o que ela tem de bom. Quando me perco, tenho um jeito sutil de voltar atrás e perceber a importância real ou a falta dela de qualquer coisa que esteja me perturbando. Nunca mais consegui entrar no estado de consciência cósmica, embora tenha uma enorme vontade de fazê-lo. Dessa experiência, porém, guardei o suficiente para saber que o mundo é bom e que a experiência fenomênica da minha consciência comum só consegue ter um vislumbre da verdadeira natureza da realidade. Se você não é cientista por profissão, mas, como tantos dos nossos contemporâneos, tem apreço pelo verdadeiro método científico e não pelo cientificismo, espero que você também possa ser, ao mesmo tempo, cientista e buscador espiritual.